Fala multiversais. Já pensou em quantos mistérios da antiguidade ainda não foram solucionados? Alguns deles são tão enigmáticos que continuam desafiando cientistas, arqueólogos e entusiastas até hoje. Se prepara, porque vamos embarcar numa viagem pelos 12 maiores mitos da antiguidade que ainda permanecem sem solução. Vamos nessa? 1. Atlântida. A famosa cidade de Atlântida, mencionada por Platão, ainda é um dos maiores enigmas da história. De acordo com os relatos do filósofo, esse império avançado afundou no oceano num único dia e noite de infortúnio. Muitos acreditam que Atlântida era um lugar real, uma civilização extremamente avançada para sua época. Mas, se era real, onde ela estaria hoje? No fundo do Oceano Atlântico? Em algum outro local? Ou seria tudo apenas uma metáfora de Platão para ensinar lições de moral sobre a arrogância e o poder desmedido? O fato é que, apesar de várias expedições e estudos, ninguém encontrou evidências concretas. Então, Atlântida era real ou apenas um mito? 2. O mistério das linhas de Nazca. No meio do deserto peruano, gigantescas figuras geométricas, formas de animais e linhas que se estendem por quilômetros são visíveis apenas do alto. Essas são as famosas linhas de Nazca. Feitas há cerca de 2000 anos, ninguém sabe ao certo qual era o objetivo dos antigos povos ao criar essas figuras monumentais. Seriam elas uma espécie de calendário astronômico, sinais religiosos ou, como alguns teóricos sugerem, uma obra feita para agradar visitantes extraterrestres? O que intriga os especialistas é que, na época em que foram feitas, não havia como as pessoas da região terem uma visão aérea para apreciar essas linhas. A dúvida continua: por que e para quem elas foram feitas? 3. O segredo da Esfinge de Gizé. A grande Esfinge de Gizé, uma das construções mais enigmáticas do Egito, esconde muitos segredos. Quem a construiu e com que finalidade? Enquanto as pirâmides ao redor foram atribuídas a faraós específicos, a origem exata da Esfinge ainda é incerta. Alguns arqueólogos acreditam que ela foi esculpida durante o reinado de Khephren, mas outros sugerem que ela é muito mais antiga, podendo remontar a uma civilização pré-histórica desconhecida. Além disso, há rumores de que existem câmaras ocultas sob suas patas, o que alimenta teorias de que a Esfinge guarda segredos poderosos da humanidade. Será que algum dia teremos essas respostas? 4. A Arca da Aliança, um dos maiores mistérios religiosos da história. Onde está a Arca da Aliança? Descrita na Bíblia como o cofre sagrado que guardava as tábuas dos 10 mandamentos, a arca tinha um poder devastador, capaz de derrubar exércitos inteiros. Mas, após ter sido guardada no Templo de Salomão, ela simplesmente desapareceu da história. Alguns dizem que foi escondida antes da invasão de Jerusalém pelos babilônios, enquanto outros acreditam que ela foi levada para a Etiópia, onde estaria guardada até hoje. Existe até quem acredite que o poder da arca foi tão grande que ela se autodestruiu. Será que algum dia saberemos seu paradeiro? 5. O Tesouro de Montezuma. Quando os espanhóis conquistaram o Império Azteca, o último imperador, Montezuma, teria escondido um tesouro fabuloso. Ouro, prata, joias e artefatos de valor inestimável teriam sido enterrados ou escondidos em algum lugar, para evitar que caíssem nas mãos dos invasores. Séculos depois, caçadores de tesouros ainda buscam essas riquezas, mas, até hoje, nada foi encontrado. Será que o tesouro foi realmente escondido ou é apenas uma lenda criada pelos próprios astecas para enganar os espanhóis? 6. O Manuscrito de Voynich. Um dos documentos mais enigmáticos do mundo, o Manuscrito de Voynich é um livro antigo, repleto de ilustrações e textos escritos em um idioma que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Alguns acreditam que ele contém segredos ocultos de alquimia, ciência ou até magia. Outros pensam que é apenas uma brincadeira elaborada ou um código impossível de resolver. O que se sabe é que o manuscrito parece estar dividido em seções, com descrições de plantas,
diagramas astronômicos e figuras humanas. Mas o que tudo isso significa? Até hoje, linguistas e criptógrafos do mundo inteiro tentam encontrar uma solução para esse enigma. 7. O disco de Festo. O disco de Festo, encontrado na ilha de Creta, é outro mistério arqueológico sem solução. Feito de argila e coberto de símbolos desconhecidos, o disco parece contar uma história ou ter alguma função específica. No entanto, o significado desses símbolos continua a desafiar os especialistas. Seria uma forma de escrita primitiva, um objeto religioso ou uma simples peça decorativa? Sem qualquer outro objeto similar para comparar, o disco permanece um enigma solitário. 8. O mito do Rei Arthur. Rei Arthur, a Távola Redonda, Excalibur, Merlin. Todos esses nomes fazem parte de uma das lendas mais conhecidas da Idade Média. Mas será que Arthur realmente existiu? Muitos historiadores acreditam que a lenda se baseia em um líder militar real, que teria lutado contra invasores saxões na Grã-Bretanha. Outros acham que tudo não passa de mitologia. Além disso, há o mistério do Santo Graal, supostamente ligado a Arthur e seus cavaleiros. Onde estaria esse cálice sagrado? Mito ou verdade, Arthur continua encantando gerações. 9. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, uma área do Oceano Atlântico, é famoso por causar o desaparecimento de navios e aviões sem deixar rastros. Os relatos de sumiços inexplicáveis começaram ainda na Antiguidade, com registros de navegações misteriosamente perdidas. Alguns atribuem os incidentes a tempestades e condições climáticas extremas, enquanto outros levantam hipóteses sobre anomalias magnéticas, portais para outras dimensões ou até mesmo abduções alienígenas. A verdade é que o Triângulo das Bermudas continua a ser um dos maiores mistérios marítimos do mundo. 10. A Pirâmide de Quéops. A Grande Pirâmide de Quéops, no Egito, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas como os antigos egípcios conseguiram erguer uma estrutura tão colossal com a tecnologia da época? São milhões de blocos de pedra, pesando toneladas, posicionados com uma precisão que intriga até engenheiros modernos. Teorias variam desde o uso de rampas gigantes até a ajuda de alienígenas. O fato é que, até hoje, ninguém sabe ao certo como foi possível construir algo tão grandioso há milhares de anos. 11. As estátuas da Ilha de Páscoa. Na Ilha de Páscoa, no meio do Oceano Pacífico, enormes estátuas de pedra, conhecidas como moais, olham em direção ao horizonte. Cada uma dessas estátuas tem toneladas, e a pergunta que não quer calar é: como os habitantes da ilha conseguiram movê-las sem equipamentos avançados? E por que foram feitas? Alguns acreditam que eram uma forma de veneração aos antepassados. Outros dizem que marcavam posições astronômicas, mas, até agora, não existe uma explicação definitiva. 12. O Templo de Salomão. Por fim, temos o Templo de Salomão, descrito na Bíblia como uma das construções mais magníficas da antiguidade. Ele teria sido destruído durante as invasões babilônicas, mas até hoje, os arqueólogos não conseguiram encontrar vestígios concretos de sua existência. Alguns dizem que o templo e suas riquezas ainda estão escondidos em algum lugar, talvez até sob a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém. Será que algum dia descobriremos o paradeiro desse tesouro religioso? E aí, galera, qual desses mistérios mais te fascina? Será que algum dia eles serão resolvidos ou permanecerão como segredos da humanidade para sempre? Conta pra gente nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!